Nesse vídeo de hoje, eu vou te ensinar a como organizar os seus estudos para concurso público agora em 2025. É exatamente isso que a gente vai conversar, porque passa ano, ano passa e você continua fazendo as mesmas coisas e sendo reprovado e não conseguindo ali a tão sonhada aprovação, né? E eu sei que cada início de ano você se sente perdido e a tendência é que você repita a mesma coisa que você fez nos anos anteriores. Ou então você está iniciando agora os seus estudos para concurso público e, da mesma forma, você fica totalmente perdido e não sabe o que fazer. Pois nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a organizar esses seus estudos para que você dê o pontapé inicial com tudo e conquiste essa tão sonhada aprovação. Vou começar aqui então a compartilhar a tela com vocês. Esse daqui é um pequeno roteiro do que a gente vai conversar agora durante esse vídeo e eu prometo que até o final dele você vai ter uma nova visão, coisas que passava muitas vezes despercebido por você, mas agora você vai perceber a fundamental importância desses pequenos detalhes que vão fazer a total diferença nos seus estudos para concurso público. Vamos então aqui começar com esse nosso mapa mental aqui para a gente bater aqui alguns detalhes, né? Organizando meus estudos para concursos públicos em 2025. E aí, a primeira pergunta que eu te faço, que é o principal erro da maioria dos alunos que estudam para concurso público, é não saber qual concurso ele está estudando. Na verdade, a grande maioria dos alunos, eles ficam ali pulando de galho em galho, né? Sai o concurso aqui da Polícia Militar, ele para tudo que está fazendo e vai estudar para o concurso da Polícia Militar. Saiu o concurso da Guarda Municipal de Petrolina, por exemplo. Ele para tudo que está fazendo e vai estudar para a Guarda Municipal de Petrolina. E assim, ele sai atirando para tudo que é lado e não consegue aprovação nenhuma. E a pessoa que está iniciando também fica nesse dilema e acaba não fazendo nada, né? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é definir qual concurso você vai estudar. E quando eu falo, tem duas situações, né? Uma você já sabe e a outra você não sabe, né? Você está totalmente perdido. Então vamos começar aqui a falar não sei. Dentro dessa situação, você vai ter que escolher um concurso. Xerife, mas eu sei quando é que esse concurso vai sair? Não, você não vai saber. E nenhum outro professor vai saber quando é que o concurso exatamente ele vai sair. Mas o que é mais importante? É você definir aquele concurso e se manter estudando efetivamente para aquele concurso. Porque você vai perceber que as matérias, que as disciplinas que você vai estar estudando durante ao longo do tempo ali, é a mesma coisa: direito administrativo, direito constitucional, português, matemática, raciocínio lógico, informática, é a base de 90% dos concursos. Eu vou pegar aqui os concursos das carreiras policiais, né? A gente tem aqui uma gama de concursos de polícia militar, polícia penal, polícia civil, polícia federal, Polícia Rodoviária Federal. E aí você deve, e quando eu falo escolher, é você efetivamente traçar um plano para que você comece a organizar os seus estudos. E aí eu vou pegar aqui uma dúvida de muitas pessoas, que elas falam assim: ah, mas é que eu não sei qual concurso eu vou escolher. E eu sempre pergunto para os meus alunos o que ele quer. Cara, o que você quer no final da carreira? E muitos deles falam, ah, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Só que algum bloqueio, algo que ele sofreu antigamente, na fase da sua escola, na fase da sua infância ali, ele acha que ele tem que primeiro passar em um concurso, digamos, menor, como uma polícia militar ou uma polícia civil, para só depois ele ir para uma polícia federal ou polícia rodoviária federal. E, cara, se eu te falasse que é exatamente o contrário, quando você foca ali numa Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal, que são ali os concursos tops, né, das carreiras policiais, você acaba, consequentemente, passando nesses concursos aqui menores. Porque, como eu falei, as matérias, elas são ali
praticamente as mesmas. E isso não vai fazer tanta diferença para você ali a longo prazo. Então, digamos aqui que eu escolhi a Polícia Rodoviária Federal, que estou contando aqui a minha jornada, né? Foi o que eu escolhi e eu acabei, consequentemente, passando em concursos de Polícia Civil, e não foi apenas um, e passei também o concurso de Polícia Militar, que foi aquele concurso que eu exerci ali, aquele cargo, né, na verdade, que eu exerci ali por 3 anos aproximadamente. Mas para você perceber, tudo isso estudando para a Polícia Rodoviária Federal. Então, se você vai escolher, escolha logo um concurso grande, que é um estudo só que você está fazendo ali, e quando você passar, você vai perceber que aquele seu estudo, aquele tempo que você investiu, compensou toda aquela sua abdicação, todas aquelas renúncias, né? Então, digamos que eu escolhi aqui o concurso da Polícia Rodoviária Federal para a gente tomar como exemplo. O próximo passo aqui para você saber é onde vou estudar. Como assim, xerife? Onde eu vou estudar? Olha só como isso daqui é importante e as pessoas elas acabam deixando um pouco de lado e talvez seja isso que acaba ali levando com que a pessoa não concentre nos estudos, não foque naquilo que tem que fazer ou acabe procrastinando ao longo do tempo, porque ela não definiu o local onde ela vai estudar. Como, por exemplo, pode ser algum cômodo da sua casa, onde você deve escolher, né, um quarto, sala, cozinha. Xerife, eu já tive diversos alunos que eles tentavam estudar ali na cozinha. Só que ficava passando gente, cachorro, papagaio, gato, e ele falava, xerife, eu não estou tendo resultado. E trocando essa ideia, né? E ele falava, ele me explicando melhor, e eu descobri que era exatamente porque ele estava ali na cozinha e a todo instante a mãe, irmã passava naquele local e ele acabava não concentrando ali nos estudos. E aí eu falo para você o tamanho da importância. Qual o local ideal? É aquele local onde você fique confortável e onde seja silencioso e você consiga estudar tranquilamente. Geralmente, a grande maioria dos alunos estudam ali no quarto. Então, reserve o seu local, uma mesa, uma boa iluminação, uma ventilação adequada ali, vai ser fundamental para que você consiga absorver melhor o seu conteúdo que você está estudando. Alguns alunos, eles acreditam que eles não estão entendendo a matéria por ter alguma dificuldade, alguma deficiência, só que, na verdade, às vezes, quando a gente vai verificar a fundo o que é que está acontecendo na vida daquele aluno, é justamente isso daqui, ó, uma falha no local de estudo dele, onde ele organiza aquele local que é um cantinho dele, não precisa ser nada luxuoso, mas tendo uma mesa, uma cadeira, uma ventilação bacana e um local adequado com iluminação, você vai perceber que isso daí vai te ajudar a assimilar muitos conteúdos. Outros locais, como por exemplo, sala de estudo, faculdade, biblioteca, eu particularmente já frequentei todas essas três aqui também, ó, sala de estudos, fenomenal. Só que aqui tem um investimento, né, que você vai pagar ali aquela sala de estudos. Para quem não está tão bem financeiramente, tem ali uma faculdade onde você pode estudar na biblioteca da faculdade. Algumas faculdades têm sala de estudos e é aberto ali para todo mundo, né? E bibliotecas também, né? Você vai perceber que tem muitas bibliotecas ali que disponibilizam esse local adequado para você estudar. Que é, xerife, o que seria então um local adequado para estudar? É um local silencioso, é um local que tenha poucas distrações para interferir ali no seu estudo, é um local ventilado, é um local iluminado. Pronto. Esses são locais ideais que você consegue ali absorver melhor o conteúdo, porque quanto menos distrações tiver para você, melhor será. Olha só, esse próximo ponto aqui, que é um dos pontos assim que vocês me perguntam muito, né? Xerife, qual o melhor material para estudar? Existe algum? E eu vou te dizer que o melhor material para você estudar é aquele que você estuda. Independente se você está escolhendo o material X, Y, Z, você vai perceber que a gente vai falar um pouco disso aqui, ó, em como você vai estudar,
mas você vai perceber que não existe o melhor material. É óbvio que um ou outro vai ter ali umas características que são melhores, mas não adianta nada você ter o melhor material se você não estiver estudando, não estiver executando aquela atividade, exercendo aqueles seus estudos ali com aquele material. E quando a gente fala de material, um dos principais pontos aqui é quantas matérias eu devo estudar por dia. E eu vejo que alguns alunos, eles falam, xerife, eu vou pegar, por exemplo, o concurso como Polícia Rodoviária Federal, que é um concurso que tem 14 disciplinas, e se você for pegar os dias da semana, né, 7 dias na semana, se eu fosse dividir, daria 2 matérias de segunda a domingo. Só que você é gente, né? Você precisa viver também. E eu falo assim para você: quantas matérias você vai estudar por dia? 2 disciplinas, 2 matérias por dia. E talvez você deve estar pensando: ué, xerife, você acabou de falar que eu não preciso colocar ali todas as que eu não tenho que estudar todos os dias da semana? Sim, você não precisa. Só que, por exemplo, se a gente pega um concurso como Polícia Rodoviária Federal, que é um concurso que tem 14 disciplinas, e aqui eu já te digo, se você consegue organizar um plano de estudos com 14, você organiza com 10, com 11, com 9, abaixo aí você organiza tranquilamente. Só que essas 14 disciplinas da Polícia Rodoviária Federal, você vai perceber que tem assuntos como ética, tem assuntos como atualidades ou geopolítica, tem assuntos como inglês, língua estrangeira, né? Que são assuntos que, por mais que eles sejam importantes e você tenha que estudar, você vai perceber que obrigatoriamente você nesse primeiro momento você não precisa estudar. Então, se eu elimino essas 3 disciplinas aqui, por exemplo, você já vai perceber que de 14 reduziu ali para 11. Olha só as coisas melhorando, né? E eu vou dar outro exemplo. Tirei física. Digamos que de 14 já caiu para 10. Olha só a evolução que você colocou aí. E aí você já conseguiria distribuir de segunda a sexta. Xerife, quando é que entrariam essas outras disciplinas? Você vai perceber que elas vão entrar em um outro momento oportuno, quando você tiver concluído ali as disciplinas que você se comprometeu a estudar. Então, 2 disciplinas por dia você estuda tranquilamente. E quantas horas, xerife, eu tenho que estudar? Ou melhor, que horas, né, que eu devo estudar? Existem alguns alunos que eles ficam nesse dilema, né? Estuda de manhã, à tarde ou à noite. E eu sempre falo, é mais importante que você se mantenha estudando, seja de manhã, à tarde ou à noite. Eu, particularmente, o que é que eu indico? Que você concentre os seus estudos na parte da manhã. Por quê? Porque na parte da tarde ou na parte da noite, você já vai perceber que o cansaço, isso é fisiológico, do seu próprio corpo, ele já está demandando ali muito desgaste para você nos estudos. E aqui a grande maioria dos alunos, eles tendem a deixar os estudos para a noite e acabam ali sendo vencidos pelo cansaço, até porque por causa disso daqui, ó, do trabalho versus estudos. Quem já trabalhou e estudou para concurso público, quem já tentou conciliar essa rotina sabe o quanto isso é desafiador e o quanto isso é difícil. Como é que eu sei disso? Eu fazia exatamente isso. E o que foi que eu encontrei? 2 maneiras. A primeira, estudando de manhã, acordando ali um pouco mais cedo e já cumprindo uma parte dessas disciplinas. Por exemplo, acordei 1 hora, 1 hora e meia mais cedo e já matei uma das disciplinas. Então, na parte da noite, quando eu chegasse do trabalho, não seriam mais 2 disciplinas que eu teria que estudar e apenas uma disciplina que ficou faltando. Veja que como a gente vai organizando aqui, você vai tendo clareza. Isso ajuda porque você chega do trabalho, às vezes cansado, desgastado, tem que dar atenção ali. Esposa, esposo, filho, ali, filha, vai brincar e você vai perceber que quando você quebra esse seu estudo, você começa a absorver melhor o conteúdo. E aqui a gente entra também numa pergunta bastante recorrente. Quantas horas eu devo estudar, xerife? E aí eu falo assim para você, depende muito do seu dia a dia. Por quê? Porque tem pessoas que
tem 1 hora, tem pessoas que têm 2 horas, tem pessoas que têm 3, 4, tem gente que não trabalha, que tem um dia todo disponível, mas eu vou levar em consideração aqui o mais difícil, que seria aquela pessoa que trabalha, né? Que tem uma rotina de trabalho e quer conciliar o trabalho com os estudos. Então, o que eu diria para você? O ideal, no mundo perfeito ali, seria você estudar 3 horas. Xerife, mas eu não tenho essas 3 horas. O que eu faço? No mínimo 2 horas. Como é que você vai dividir? 1 hora para cada disciplina. Da mesma forma que as 3 horas. O ideal, que eu falaria assim, hoje, se eu estivesse estudando com tudo que eu sei, começando agora, para concurso público, seria 3 horas. 1 hora e meia ali para cada disciplina de estudos. E aí, dentro dessa divisão, a gente cai aqui numa pergunta, né? Você já tem um cronograma de estudos? Ou um plano de estudos? Xerife, o que é esse cronograma ou plano de estudos? É aquele plano que vai definir o que você vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o que você vai fazer no sábado, o que você vai fazer no domingo. Por isso que se chama cronograma ou plano de estudos. E é importante que você tenha, né? Então, para você começar a organizar os seus estudos para concurso público, defina esse cronograma de estudos. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu monto para os meus alunos, ajudo eles a montar esse cronograma de estudos numa aula que eu faço lá para tirar dúvidas, né? Numa aula ao vivo. E aí, o que eu vou fazer aqui com vocês? Se você não tiver um cronograma de estudos, faça o seguinte, coloca aqui nos comentários qual concurso que você vai fazer e aquele concurso ali que tiver um maior número de comentários, que for mais recorrente e com o intuito de ajudar mais pessoas, eu faço um vídeo aqui de um plano de estudos para esse concurso que você está estudando. Então, coloca aqui nos comentários qual concurso que você está estudando ou vai começar a estudar nesse início agora de 2025, que eu vou organizar um material montando ali um plano de estudos para esse concurso, beleza? Deixa aqui abaixo nos comentários. E aproveito, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para receber mais dicas e vídeos como esse aqui, né? E olha só, quando a gente fala aqui, já que eu estou falando de montagem de cronograma de estudos, muitas pessoas falam, xerife, devo investir ou não devo investir em mentoria? Primeiro, eu vou explicar para vocês o que, na minha concepção, é mentoria, que é totalmente diferente de cursinho, né? O que o cursinho, que é aqueles que são mais conhecidos, qual é o conceito, qual a finalidade de cursinho? O cursinho, ele te entrega um login, uma senha, ou seja, ele te entrega um acesso e ele fala assim para você, ó, aqui são as videoaulas de direito constitucional, penal, português, matemática, e você vai estudar. Te vira aí. E isso é o que já vem sendo feito há vários e vários anos. Só que a mentoria, ela veio para organizar e ajudar esses alunos que estão estudando, que já muitas vezes têm acesso a esses cursinhos e estão perdidos. Até porque, para falar a verdade para você, você vai perceber que um cursinho desse daí, ele se torna desnecessário quando você percebe que aqui mesmo no canal do YouTube, você vai encontrar todas as aulas para concurso público, tudo de forma gratuita. E aí eu te falo, o papel da mentoria é caminhar com você lado a lado, é estar junto com você quando as dificuldades aparecerem e indicar para você o melhor caminho. Porque você vai perceber que existirão momentos na sua jornada que você vai ter dúvidas, né? Isso é normal para todo mundo. Você vai começar, vai esbarrar numa dificuldade, numa dúvida, e é aí que a mentoria ela entra. Cara, faça por esse caminho aqui, ó. Faça assim, não vai por aí. Tenta essa estratégia e você vai perceber o quanto que você vai evoluir quando você investe numa mentoria, que é esse acompanhamento, onde o mentor, e é obrigatório, né? Pelo menos na minha concepção de mentoria, que o mentor ele tenha sido aprovado em concurso, para poder indicar para você, né, o caminho a ser seguido. Mas aí você olha assim e fala, mas porque eu conheço o Zezinho que ele não foi aprovado em concurso público. Aí vai de você. Mas na minha concepção, o mentor ele tem que ser aprovado em um concurso e mais de um concurso. Por quê?
Passei no concurso X, por exemplo, passei no concurso da Polícia Militar. Vou fazer a mentoria. Posso? Pode, velho. Você fala o que você quiser. Mas eu diria para você ter mais conhecimento, para você ter mais bagagem, passar em mais concursos, porque você vai ajudar os alunos de todas as formas possíveis que aparecer, né? Xerife, estou com uma dúvida aqui. Como é que eu faço? Eu não entendi essa parte aqui de expressões aritméticas, não entendi essa parte de crase, não entendi essa parte aqui de crimes contra a dignidade sexual. E aí você vai trilhando caminhos diferentes para aqueles alunos. Esse é o papel da mentoria. E quando eu falo assim, ó, xerife, a mentoria ela vai te dar tempo para que você consiga proporcionar mais tempo com a sua família. Da mesma forma, quando eu estava falando aqui para você do cronograma de estudos. Quando a gente fala em cronograma de estudos, você vai perceber que um dia da sua semana você vai ter que ter folga. Como assim, xerife? É um dia de descanso, onde você precisa efetivamente descansar. Você precisa efetivamente recarregar as energias. E quando eu falo descansar, é os seus momentos de lazer, seus momentos com a família. E como você vai fazer isso? Você precisa ter esse dia livre, que é aquele dia que você não vai estudar. E isso é importante até para que no próximo dia você saiba, pô, no dia ali, sei lá, num domingo, que é o que geralmente eu coloco, eu não estudei. Massa. Agora eu sei que hoje, na segunda-feira, eu tenho que estudar. Isso é importante porque eu falo para você que a aprovação em concurso público, ela é a longo prazo. Não é uma semana, não é 2 semanas, não é 3 semanas. Tem algumas pessoas que têm aquela filosofia de, tenho que estudar todos os dias, todas as horas disponíveis. Eu já fui assim também. Mas hoje eu não indico para você porque eu sei o quanto eu perdi fazendo isso daí, estudando igual um louco e não era efetivo. Então, para você ter efetividade, que é você fazer ali fazer o menor esforço possível e alcançar o maior resultado, eu diria para você ter esse dia de descanso para você aproveitar lazer, tempo com a família. E chegamos aqui, então, na pergunta de US$ 1 milhão. Xerife, como é que eu devo estudar? E como a gente esbarra nessa pergunta, isso daqui, você vai perceber que aqui, ó, são pontos que a gente passou rapidamente para que você consiga organizar melhor os seus estudos agora em 2025. E a gente chega nessa pergunta: como eu devo estudar? Videoaulas, apostila, PDF, questões. Dessas daqui, o que eu descartaria já de cara, e eu vejo que tem muita gente que ainda procura, mas eu já descartaria assim de cara, de imediato, seria o estudo por apostilas. Xerife, por quê? Porque não é que não funcione, e aqui eu vou ser bem sincero, todas funcionam. Todas essas formas de estudo aqui, elas vão funcionar para você. Só que algumas vão levar mais tempo e outras menos tempo. A apostila, ela é boa? É. É aquele material que você consegue levar para vários lugares, está ali impresso. Só que muitas pessoas, elas acabam perdendo muito tempo ali nas apostilas. Da mesma forma que as videoaulas, onde as pessoas elas acreditam que ela não tem esse conhecimento e para isso ela tem que assistir uma videoaula obrigatoriamente. E eu sempre gosto de dar esse exemplo para quebrar essa objeção que tem dentro da sua cabeça. Por exemplo, eu sei, depois de ter acompanhado vários, mas vários alunos, que uma das grandes dificuldades, e se eu fosse fazer uma enquete aqui, para saber qual é a disciplina que você tem mais dificuldade. Bora fazer essa enquete? Coloca aqui nos comentários qual é a disciplina que você tem maior dificuldade dessas disciplinas que são cobradas em concurso público. O que foi que eu observei? Que as disciplinas que os alunos têm maior dificuldade são duas. Não sei se vai casar aí, mas acredito que vai. Português e matemática. São disparado de todas as disciplinas. Direito penal, constitucional, administrativo, processo penal, legislação extravagante, informática, português, raciocínio lógico, matemático e matemática.
Português e raciocínio lógico matemático ou matemática são as disciplinas que eu percebi que os alunos têm uma maior dificuldade, disparado assim. Por quê? Porque eles começam a falar assim: meu nosso xerife, eu não estou entendendo isso e agora. E aí, eu te faço uma simples pergunta: qual é o idioma que você fala? Quando você está transacionando algum negócio ali, qual é a moeda? Qual o tipo de conta que você faz? Olha só como isso é interessante. Ao longo da sua escola, você sempre assistiu aula de português, que é a língua que a gente fala, né? E você assistiu aula de matemática ali. Eu acredito que você, com o conhecimento que você tem, você sabe ali as 4 operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Você pode ter uma dificuldade de fazer uma soma grande, uma multiplicação grande, mas as regras básicas ali você sabe. Adivinha onde é que está a principal dificuldade dos alunos? No português, é a interpretação, e na matemática, nas operações básicas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí, o que, que o aluno ele acha? E aqui eu estou falando isso para você, já para encurtar o seu caminho. O aluno ele acha que ele tem que assistir uma videoaula para entender isso. Eu falo assim, cara, não. Primeiro você precisa entender aonde é que está essa sua dificuldade e depois você trabalhar através de uma engenharia reversa. E aí eu venho aqui na metodologia que eu aplico, que foi a que me fez ser aprovado mais rápido em concurso público. Eu já utilizei essas 3 aqui, ó: videoaula, apostila e PDF. Eu já utilizei. Mas o que me fez ser aprovado mais rápido foi essa daqui, ó: estudo através de questões. E eu coloco aqui questões comentadas. Questões comentadas. Esse aqui é a grande sacada do negócio. Por quê? Porque você vai analisar ali o comentário daquela questão e você vai estudar por esse comentário. Funciona ali como se fosse uma espécie de engenharia reversa. Porque dentro dessas questões comentadas, você vai analisar o que mais é cobrado em prova. Você vai começar a analisar o que é mais cobrado em prova e aqui sim você pode voltar a assistir ali, ler, na verdade, um PDF ou assistir uma videoaula quando você se sentir ali, poxa, e agora, o que é que eu faço? Aí você pode fazer esse tipo aqui de estudo, né? Onde você volta para cá, onde você volta para cá e você vai tendo outra visão quando você faz isso daqui, ó. Você pega as questões, lê ou analisa os comentários e depois você vai analisar o que é mais cobrado em prova. Exemplo, eu pego aqui direito constitucional, direitos e garantias fundamentais. Você vê lá mais de 70 incisos lá dentro do artigo 5º, você começa a perceber o que é mais cobrado. E você olha que tudo é uma decoreba. E aí, para descarrego de consciência, você pode pegar um PDF para ler a letra da lei, ou se é um assunto mais complicado que você precisa ver, você precisa entender de uma forma melhor, você volta para uma videoaula. Mas veja, você vai voltar na videoaula em assuntos pontuais. E é por isso que eu digo que dessa forma aqui, ó, você ganha muito tempo. É a metodologia que eu utilizo com os meus alunos dentro da mentoria, é a metodologia que eu utilizo para ser aprovado em concurso público e a que me fez ser aprovado mais rápido, onde você vê o que está sendo cobrado e aqui eu falo para você, deixa eu até voltar aqui, eu falo para você o seguinte: não tenha medo de errar. Você vai errar e é óbvio que você vai errar, mas quanto mais rápido e mais cedo você errar, maior vai ser o seu aprendizado com aquele erro. Você vai conseguir absorver melhor aquele conteúdo, porque você vai errar, vai ver aquele comentário, vai fazer outras questões, vai analisar outros comentários, e aí você vai complementando o seu tipo de estudo ali com esses comentários das questões. Ah, surgiu ali algum assunto que você, poxa, isso daqui eu estou com uma dúvida muito grande. Aí você volta para a videoaula ou o PDF. Essa daqui é uma das melhores formas que você vai ter
para estudar. Porém, se você quiser utilizar, eu tenho a necessidade de assistir a videoaula ou ter ali um PDF. Eu te falo que deixe um pouco a preguiça de lado, porque esse estudo passivo, ele pode fazer você ser aprovado em concurso público, mas vai demorar bem mais tempo. Beleza, xerife? Esse daqui é o vídeo para você organizar os seus estudos agora em 2025. Se você não é inscrito do nosso canal, se inscreva aqui e se esse vídeo fez sentido para você, deixa a sua curtida aqui que você vai estar me ajudando muito. Tamo junto, te aguardo no próximo vídeo. Valeu!